Olá, você está no Expressões do Fantástico. Meu nome é Adriana e eu sou organizadora desse projeto. Nesse vídeo nós temos como convidado o professor Gregório Dantas, ele é da UFGD. Ele vai falar um pouquinho sobre a carreira de pesquisa, literatura brasileira, realismo maravilhoso e algumas percepções sobre o fantástico. Antes de você curtir o bate-papo que eu tive com o professor, nós temos a declamação da Bianca de Oliveira. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. A loucura se avizinha. Fica me olhando imóvel da esquina. Fecho a janela, apago as luzes. Está parada ali, louca no meio da rua, amarelada intermitente, como poste de lua. O que estou dizendo? Minha boca sussurra. Está aqui dentro, na minha cama, a loucura. Quer que eu tome cerveja, quer que eu fique nua, quer ser minha amante. A loucura pálida insone, no meu ouvido canta a Irade, seu verdadeiro nome. Professor Gregório, eu queria primeiro, antes de mais nada, agradecer a presença. Foi um convite de última hora, foi assim de surpresa e ainda assim você disponibilizou tempo e horário. Imagina. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, a gente vai falar nesse vídeo um pouquinho de literatura fantástica brasileira. Não necessariamente fantástico, mas né, o que for surgindo com a gente. E aí a primeira coisa que eu gostaria de saber de você, Pro, é como você começou esse caminho de pesquisa do Fantástico e o que você tem pesquisado, como você tem isso. Na verdade, bem, eu quero agradecer o convite, Adriana. Fico contente de falar, dar entrevistas e conversar com pessoas novas, conhecer pesquisadores por aí. É muito legal. Então pode contar comigo quando precisar. Eu comecei a estudar o Fantástico quando eu me formei, já faz muito tempo, lá no final dos anos 90, em 98, 99, eu estava formado, dando aula no cursinho e não sabia o que estudar. Estava totalmente perdido. Demorei um tempinho para entrar no mestrado, sabe? E daí eu comecei, um pouco por acaso, a descobrir o conceito de literatura fantástica, fui lendo algumas coisas de maneira bagunçada, assim, eu descobri o Bioy Casares. Eu quero mencioná-lo porque foi uma leitura que mudou bastante o rumo da minha pesquisa, assim, da minha vida, na verdade, né? Que foi a Invenção de Morel, depois eu li alguns contos e tal, e eu fiquei ligado nesse negócio. Daí eu fui pesquisar um pouco mais a fundo, estudei Todorov, tínhamos poucos pesquisadores ainda traduzidos no Brasil naquela época, não era muita gente que estudava Fantástico, não. Hoje eu acho que tem bastante gente trabalhando com o assunto, que é ótimo, mas naquela época a gente tinha, inclusive, pouca coisa traduzida. E daí, um pouco de maneira sistemática, assim, estudando e lendo, eu cheguei no José J. Veiga, um escritor goiano, autor de A Hora dos Ruminantes, um escritor que a crítica considerava fantástico, mas também não sabia muito bem como definir. Lendo a fortuna crítica sobre o Veiga, eu percebi que as pessoas chamavam ele de fantástico, de realismo mágico, de realismo maravilhoso, de realismo fantástico, que é uma expressão estranha para mim, de absurdo, de literatura kafkiana, coisa parecida. Tinha até um trabalho muito bom de professor de Goiás que usava a palavra existencialista. Então, eu ficava muito assim curioso para saber o que era aquilo, afinal de contas, né? E gostei muito dos livros. E tinha uma coisa que me fascinava no livro também, nos livros do Veiga, além dessa questão teórica, era o fato de que as histórias dele pareciam se repetir. Ele contava a mesma história várias vezes, como, por exemplo, a história da pequena cidade que é invadida por forças externas que, de alguma maneira, ameaçam a segurança de todos, assim, e que trazem, de alguma maneira, elementos insólitos para o cotidiano daquelas cidades. Então, foi aí que eu conheci... Bem, eu já conhecia o Fábio do Baixo, meu colega de graduação. Ele estava estudando no Murilo Rubião e me levou até a professora Vilma Areias, que nos orientou. E eu já conhecia a Vilma também, tal, mas eu não sabia que ela estava disposta a orientar alguém sobre literatura fantástica. E entramos eu e o Fábio, acho que no mesmo ano, se eu não me engano. Eu estudava José J. Veiga, ele estudava Murilo Rubião. Se não no mesmo ano, pelo menos na mesma época. E o meu estudo, no final das contas, me comprovou que isso de classificar uma obra como fantástico, como realismo mágico,
como isso, como aquilo, é uma etapa importante da nossa pesquisa, é relevante para nós que gostamos do gênero, etc. e tal. Algumas pessoas não gostam de falar do fantástico como gênero, né? Eu não vejo muito problema com isso. Mas eu percebi também que era apenas um passo introdutório para o estudo de algumas obras, como no caso do Veiga. Eu percebi que o romance que eu estudei mais a fundo, que é o Sombra de Reis Barbudos, é um romance que mistura elementos de todas essas correntes, sabe? Não é exatamente uma narrativa fantástica como se fazia no século XIX, não é um conto de terror, mas tem elementos do realismo mágico latino-americano, tem elementos aos quais a gente pode chamar de kafkianos. Então, é uma obra bastante complexa nesse sentido, que dialoga com diferentes aspectos da tradição da literatura fantástica. Não dá para colocar só em uma definição, né? Em uma só. O Veiga, sabe que o Veiga eu acho difícil fazer isso, porque hoje em dia existem grupos de pesquisa que usam o termo insólito. Eu usei o termo insólito na minha dissertação, mas num sentido um pouco diferente. A minha ideia é que o Veiga ele fala sempre sobre algum elemento que é insólito, mas nem sempre sobrenatural. Às vezes, o que eu estou chamando de insólito aqui pode ser um elemento que é extraordinário, único, enfim, chocante para um personagem determinado, sobretudo os narradores infantis. Tem muitas crianças na obra do Veiga. Então, muitas vezes, se a gente olhar para a narrativa com o nosso olhar adulto, a gente vai perceber que aquele menino, aquela criança que está passando por aquela aventura, ela está não necessariamente enfrentando um ser sobrenatural, mas ela pode estar sonhando, tendo um devaneio, ela pode, em alguns momentos... Tem um conto muito interessante dele, como Por Onde Andam os Didangos, um título estranho, né? Os didangos são seres fantásticos que a criança cria. Então, viver no mundo do sobrenatural, da fantasia, é natural para aquele menino. Mas o que é realmente chocante não é um monstro fantasioso que ele inventou. Nós sabemos que é um monstro que está na fantasia da criança. O que é realmente chocante para ele é enfrentar um mundo adulto e um episódio de violência que ele testemunha de um garoto que é fugitivo e alguém vem buscar ele, etc. e tal. A minha ideia, usando o termo insólito, era dizer que o insólito variava muito de personagem para personagem e que era sempre uma coisa flexível, digamos assim, que a gente não podia dizer o que era insólito para uma outra pessoa, digamos. E isso foi uma chave de leitura legal, que me ajudou a compreender o Veiga e o que é sobrenatural para ele como apenas um aspecto da realidade literária dele, do mundo que ele cria, sabe? De fato, não é o mais importante, nem sempre. Tem alguns episódios, por exemplo, um conto muito legal chamado A Ilha dos Gatos Pintados, se eu não me engano, eu não me lembro bem o título, em que as crianças elas criam... Nós sabemos que elas estão brincando, que não existe nada de sobrenatural naquela história, mas elas têm uma pequena ilha pluvial, assim, e eles vão lá e criam um mundo de fantasia naquele espaço, né? Talvez nós não pudéssemos chamar esse conto de um conto fantástico, exatamente. Mas para o universo infantil, para aqueles personagens, né? Não que existam seres sobrenaturais, mas é um elemento sobrenatural, ou fantasioso, ou insólito, como a palavra que eu usei, para aqueles personagens. Então é isso. Outras vezes, claro, aparece gente voando, no Sombra de Reis Barbudos tem de tudo, né? E tem muitos eventos sobrenaturais que não são exatamente sobrenaturais, como, por exemplo, algumas proibições que são impostas ao povo daquela cidadezinha, Taitara, como a proibição de olhar para cima ou de atravessar a rua. Daí o governo coloca uns muros entre as casas e no meio das ruas para ninguém circular. Daí você não pode olhar para cima. Daí usam um instrumento para deixar as pessoas olhando para baixo, quem olhasse para cima. Então, proibições que são absurdas, que não estão exatamente no nível do sobrenatural, estão mais próximas de um estranho kafkiano, assim. Mas que, enfim, em tempos de ditadura, em tempos de opressão política, fazia muito sentido pensar nesses absurdos, né? Que não estavam tão distantes da realidade, afinal de contas. O fantástico ele vai dar espaço, e aí eu penso não só no Brasil, mas eu acho que em quase
todas as literaturas fantásticas, assim, de memória que eu consigo pensar, ele vai dar um espaço para aqueles não ditos sociais, né? Então, aqueles assuntos que talvez não seja muito bom para tratar em público, ou pelo menos não tratar abertamente, o Fantástico, ele dá uma porta e uma possibilidade para isso, né? No caso do José J. Veiga, isso me parece evidente. Assim, apesar de ele ter escrito o primeiro livro dele, acho que foi publicado em 58, um pouco antes do golpe militar de 64, a gente não tem dúvida de que ele, de fato, ou pelo menos de que a literatura dele, de fato, funciona nos anos 60 e 70 como uma alegoria de uma situação de opressão que a gente estava passando no Brasil naquele momento, sabe? É difícil desvincular uma coisa da outra. Então, de fato, quando ele fala, por exemplo, que as pessoas estão proibidas de fazerem coisas simples e elas não sabem qual é o tipo de força que opera sobre a vida delas, elas estão alienadas desse poder autoritário que emana sobre elas, mas, ao mesmo tempo, elas são... Então, elas têm dificuldade de arrumar um sentido lógico para tudo aquilo que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, elas se submetem e são vítimas de um regime opressivo, né? Por mais absurdo que isso pareça, não dá para a gente desvincular do momento histórico que a gente estava vivendo. Era uma maneira de falar da vida real, né? Até porque, numa época de bastante censura, eu acho que esse recurso, inclusive, funcionava. Né? Funcionava muito bem. Nesse sentido, o que você consideraria fantástico? A pergunta que não quer calar. É a pergunta mais difícil. Assim. Olha, não, porque assim, tem gente que acha que a literatura fantástica é uma literatura... É toda aquela literatura sobrenatural. Uso fantástico, o termo fantástico em sentido muito amplo. Né? Então, é fantástico uma obra medieval, ou uma obra renascentista que trate de eventos sobrenaturais, até as obras contemporâneas. Eu acho que, enfim, e também mistura tudo, tipo ficção científica, conto de terror, fantasia, coloca tudo sob o mesmo rótulo fantástico, né? Literatura fantástica. A gente tem uma questão dessa muito comercial, né? Essa visão generalista é por uma questão muito comercial, assim, né? Acaba... Sim. Então, literatura fantástica inclui fantasia e ficção científica, tudo junto, como se fosse a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas generalizações, assim. Na minha opinião, o fantástico é um gênero moderno que nasceu depois do Iluminismo, na época da Revolução Industrial, quer dizer, no momento em que, de alguma maneira, um modo mais racionalista de se encarar o mundo, de pensar o mundo, se impôs. E um modo de pensar o mundo mais, digamos assim, ligado ao sobrenatural, às crenças, à superstição, ficou um pouco, digamos assim, escondido do pensamento filosófico, né? A razão iluminista se impôs. Ora, isso não quer dizer que os fantasmas tenham desaparecido, pelo contrário, eles continuam aí, inclusive até hoje, né? Os fantasmas existem, quer a gente queira ou não, eles existem no mundo da fantasia, e a literatura recebeu essa temática. Então, de alguma maneira, a literatura deu conta desses monstros que a razão iluminista tinha escondido, né? E daí nasceu a literatura fantástica, eu acho, porque o sobrenatural, nesse contexto, ele aparece sempre como uma ameaça ao mundo real, digamos assim, ou à ordem estabelecida. Esse confronto, para mim, é fundamental para o fantástico. Se você está num mundo em que, mesmo que seja o nosso mundo real, mas o sobrenatural não é assustador, eu acho que é uma coisa um pouco diferente, né? Ou a gente está num mundo totalmente sobrenatural, no mundo da fantasia, como no conto de fadas, a gente está no campo do maravilhoso. Eu acho que a questão é um pouco diferente. Na minha opinião, o fantástico tem a ver com a aparição, com a irrupção, eu acho que alguns críticos já usaram essa expressão, do sobrenatural no mundo cotidiano. Por isso que um crítico como Davi Roas, por exemplo, diz que é preciso que, de início, um conto fantástico seja sempre, em alguma medida, realista, que estabeleça um sentido, um ambiente realista, onde o sobrenatural irrompa como uma ameaça. Né? Eu acho que é isso. Agora, com o passar do tempo, ele se transformou em muitas coisas diferentes. Né? Eu posso falar de um texto? Eu estava procurando hoje, você me disse que pediu que eu
desse algumas sugestões sobre contos fantásticos brasileiros e tal. Eu não tenho muitas sugestões de contos fantásticos brasileiros, mas eu estava mexendo aqui nos meus livros e lembrei de um romance que foi muito útil para mim durante o mestrado, que é um livro sobre o qual me parece que se fala pouco hoje, que é O Pequeno Zacarias, do Hoffmann. Essa edição aqui é da Martins Fontes, foi publicada em 98. Tem outra tradução no mercado, eu sei disso. O Pequeno Zacarias, do E.T.A. Hoffmann, que todo mundo conhece como o autor de O Homem da Areia, O Homem de Areia, que foi muito lido pelo Freud, etc. Esse livro aqui é um livro bem interessante, porque ele fala muito dessa passagem do iluminismo como uma fonte de um lugar, um estado de civilização que, de alguma maneira, pretendia esconder ou recalcar os aspectos sobrenaturais da vida. Então, tem um caso muito interessante de uma pequena cidade que é onde o iluminismo chega, o século das luzes chega, e daí é preciso cuidar para que tudo que seja sobrenatural naquela cidade seja banido. É uma ideia super criativa. Vou ler um trechinho, pode? Claro. Por isso aconselho Augusto Senhor, esse é o conselheiro do rei, dizendo para ele: no momento em que anunciarmos o início do século das luzes, faz-se necessário expulsar as fadas, que não existam fadas naquela cidade. Seus palácios deverão ser cercados pela polícia, seus bens confiscados, e elas próprias, sob a acusação de vagabundagem, deverão ser obrigadas a voltar à sua pátria. Isso aqui é muito interessante. Mas não repatriemos todas as fadas, Senhor. Deixaremos que algumas fiquem no nosso país, mas não apenas as despojaremos de todos os meios de que dispõem para prejudicar o advento da idade da razão, como utilizaremos meios para convertê-las em membros úteis do Estado esclarecido. Se não quiserem contrair matrimônios respeitáveis, de acordo com as nossas leis, então que sejam úteis à sociedade e severamente vigiadas, tricotando meias para o exército, no caso de uma guerra, ou algo semelhante. Isso é muito divertido. Então, por um decreto, né, de um rei que quer levar vacina, ruas, taxas alfandegárias, correio, tarifas e impostos para aquele país, é preciso que tudo que seja sobrenatural seja banido. É claro que isso não funciona, quer dizer, tanto as fadas não deixam de existir, como o sobrenatural não deixa de existir na vida daquelas pessoas, né? Em algum momento, alguém diz assim, bem, parece que naquele país existem coisas sobrenaturais, mas como coisas sobrenaturais não existem, então vamos dizer que o país também não existe. E cria-se aí um embate lógico dos mais interessantes. Assim. Eu acho que, claro que é uma paródia, que é um livro muito cômico, muito divertido nesse sentido, assim, mas eu acho que ele dá um pouco de dimensão para o fato de que a razão de alguma iluminista, de alguma maneira, fez supor que o sobrenatural não tinha mais espaço, nos meios culturais, filosóficos, enfim, no pensamento moderno. Só que isso não aconteceu. A literatura fantástica foi aí que ela floresceu de fato, né? E, digamos assim, recebeu todas as lendas e mitos, né? Pensando assim, e ouvindo você falar, Pro, a gente sempre arranja uma forma de burlar, não a razão, mas as regras que são impostas. Porque pensando nisso que você está falando, pensando no cenário brasileiro, o nosso catolicismo, por exemplo, ele é diferente do catolicismo que a gente vê na Europa, por exemplo. O nosso tem um quê de uma superstição local muito, muito rica. Então, até em regras, mesmo que religiosas, né, que são impostas, eu acho que o que é fantástico, o que é da ordem do fora da regra, assim, ele acaba dando um jeito, né, assim, sempre dá um caminho, assim. A nossa religião é toda misturada, né? Sim, sim. Eu não lembro exatamente onde eu estava ouvindo sobre essa diferença do católico brasileiro, do católico assim, que se encontra na Europa, mas aí, ouvindo você falar disso, de como o sobrenatural ele foi para a literatura para não sumir, né? Mas assim, para não ser jogado para escanteio, me veio essa
essa memória na cabeça, assim. A gente... o Cortázar tem um texto em que ele fala sobre isso, ele fala sobre a percepção infantil. É uma coisa um pouco... Eu acho que funciona bem na psicanálise, um raciocínio parecido. Ele diz que quando a gente é criança, a gente fantasia com as coisas que não existem, e a gente tem mais dificuldade em separar fantasia e realidade, né? Só que com o passar do tempo a gente vai crescendo e o adulto racional, né, vai recalcando as suas fantasias infantis, mas elas não vão embora. Então elas estão presentes. O fato de a gente não pode ignorá-las. É nesse lugar que a literatura fantástica age, é onde ela aparece. Vai tratar dessas questões que a gente supõe escondidas ou superadas, mas que não desapareceram de maneira nenhuma, né? E que nos compõem, claro. Por mais que eu diga para você que eu não acredito em fantasmas, e racionalmente eu não acredito, isso não quer dizer que eu não esteja cercado deles aqui nessa biblioteca, não é? Eu acredito e sou super influenciável. Eu não começo a falar de fantasmas, que eu sou esse tipo de pessoa. O que você acha que o nosso fantástico se difere do fantástico europeu? Porque essa construção do fantástico que a gente traz com a questão do iluminismo é o fantástico vindo da Europa, né? Que depois ele vai ser influenciado pelos Estados Unidos, e a gente enquanto América do Sul, enfim, a gente dá uma absorvida nesse europeu, não diferente, por exemplo, do fantástico do Oriente, da Ásia, que eu acho que é diferente também, né? São outras questões. Mas o que você acha que é diferente do nosso tempero nacional, assim, do europeu? Para ser sincero, eu também acho uma pergunta difícil de responder, porque eu vou me permitir um pequeno parênteses. Assim. Eu gosto muito, por exemplo, de literatura policial. E a literatura policial, eu acho que é um bom termo de comparação, porque é um gênero que se estabeleceu também, sobretudo no século XIX, no momento... na era vitoriana, na Inglaterra, sobretudo. É claro que tem o Poe, tem outros autores, etc. e tal, mas eu imagino que na Inglaterra vitoriana o modelo da narrativa de detetive se impôs. A polícia estava nascendo, a polícia metropolitana, como a gente veio a conhecer depois, a grande cidade representava um fascínio e um perigo para a população ao mesmo tempo. Teve a imprensa, que divulgava muitas histórias de crime, etc. e tal. Mas veja, quando um cara igual Sherlock Holmes resolve um crime, ele, de alguma maneira, ele pertence a uma lógica positivista. O crime é uma espécie de evento de exceção dentro de um mundo ordenado, e o Sherlock, investigando o crime, ele, de alguma maneira, resolve o problema desse mundo e volta a ordenar esse mundo, né? As coisas se resolvem, digamos assim. E ele é um sujeito brilhante, um amador, né? Não é um profissional, ele é um amador, mas absolutamente brilhante. Existe uma certa confiança no raciocínio, na lógica, e no progresso e na razão numa história do Sherlock Holmes. Como que a gente traz esse modelo para o Brasil? Né? É muito complicado. Nos Estados Unidos, nos anos 20, já teve um outro tipo de policial, que é o policial noir, que os franceses chamaram de noir depois, que é o policial mais cínico, em que a investigação nem sempre dá certo, os homens detetives são sempre homens de ação, é um pouco diferente também. Mas, ainda assim, é um modelo que também parece não combinar com a nossa realidade brasileira. Aqui a gente desconfia da polícia, a gente tem... a gente viu essa semana esse episódio do massacre no Jacarezinho, a gente desconfia da lógica e da ordem social de alguma maneira, né? Então, como trazer um modelo que é tão europeu, que se adaptou bem nos Estados Unidos e em outros lugares, para a realidade brasileira? É muito difícil. Alguns escritores conseguem fazer. Eu penso, por exemplo, no Luiz Alfredo Garcia Rosa, que escreveu um detetive muito legal, que é o Detetive Espinosa, o saudoso Garcia Rosa, que faleceu ano passado, e ele conseguiu criar um personagem que é um delegado de polícia, que vive no Rio de Janeiro, num ambiente que a gente conhece, mas é quase um detetive filósofo num ambiente do Rio de Janeiro. Ele destoa pouco da cidade do Rio de Janeiro, da cidade das milícias, do crime organizado, do Estado paralelo. Então,
é uma adaptação que eu gosto muito, eu acho que dá super certo, mas ainda tem um quê de deslocamento. O Spinoza parece uma pessoa deslocada dentro da realidade carioca. Fecha parênteses. Eu dei esse longo parênteses porque eu sempre uso o policial como exemplo quando eu posso. No Fantástico brasileiro, eu acho que em algum momento aconteceu uma coisa parecida. Porque você pega o modelo do Fantástico europeu e traz para cá, nem sempre funciona. Os nossos fantasmas são diferentes. Sim. Né? Então, não que não existam lobisomens aqui no Brasil, mas é diferente do lobisomem europeu. E eu acho que não apenas os monstros, não apenas o imaginário da literatura fantástica é diferente, mas também uma certa, como eu diria, também uma certa crença na razão, da mesma maneira que o policial. Porque eu acho que no mundo europeu do século XIX, o que é fantástico, o que é sobrenatural, é mais fácil de você distinguir do que no Brasil, onde as coisas são um pouco mais misturadas. Sim. Então, a gente desconfia um pouco dessa razão toda esclarecida, que sabe direitinho como que é o mundo. Eu acho que o latino-americano tem uma relação um pouco diferente com o que seja fantástico, seja sobrenatural. Talvez daí, no século XX, por isso tenha nascido aqui na América Latina o chamado realismo mágico, ou realismo maravilhoso, que bagunça um pouco as coisas, né? E faz assim, bagunça assim, o modelo europeu, e em alguns momentos até inverte. Ou seja, em Macondo, do Garcia Marques, o sobrenatural não é o tapete voador, nem a moça que sai voando, mas é a pedra de gelo, ou uma vitrola, né? que são assombrosos para as pessoas daquela cidade. Então, eu acho que a verdadeira adaptação vai vir com o realismo mágico, com o realismo maravilhoso no século XX. Na verdade, assim, tem gente que acha que o realismo mágico nem é tributário totalmente da literatura fantástica. Eu não acho ruim que seja considerado assim, mas é um gênero, se é que a gente pode chamar de gênero, que inverteu totalmente os parâmetros, digamos assim. Aqui, na nossa realidade, sobrenatural e natural existem de outra maneira. Né? Aqui a gente acredita em fantasmas, as pessoas voam. Eu estava, durante a gravação com o professor Fábio, ele estava falando sobre a questão de como o fantástico funciona no sentido de ser, não é bem a palavra certa não é embate, mas de ser o conflito entre um sistema de pensamento e o outro. E aí ele citou, eu perguntei sobre ele estava citando sobre a pesquisa recente que ele está fazendo, e aí eu perguntei sobre a questão do fantástico enquanto esse europeu e do fantástico do Oriente e da Ásia, né, que também é diferente. E aí ele falou, bom, acontece que esse pensamento europeu, ele acabou se espalhando pelo mundo. Então, o fantástico, como é um embate de estruturas de pensamento, não foi bem assim que ele falou, já estamos aqui no que eu pensei da conversa. Como é um conflito entre duas formas de pensamento, também vai ter esse embate do que é a racionalidade, do que é o fantástico, né? Eu acho que no Brasil a gente tem muito... O conflito, acho que não se dá tanto no sobrenatural. A gente tem um sobrenatural um pouco mais cotidiano, digamos assim. Né? A gente sempre rezou para anjo da guarda, a gente sempre falou, né? É um pouco de folclore no sentido de nosso cotidiano, mas, querendo ou não, tinha um quê de sobrenatural, né? Não aponta para o céu que cria verruga, né? Não aponta para a estrela. Sim, claro, exatamente. Não deixa o chinelo virado. O nosso estranho, ele é muito, muito cotidiano, né? Então, fica difícil. Eu sempre conto para os meus alunos a história de uma vizinha que eu tinha quando era criança, que acreditava que o pai dela tinha matado um lobisomem. E ela contava para a gente, e a gente morria de medo, obviamente, todo molequinho, né? E era... Então, o lobisomem existe naquela rua. Mesmo que eu tenha crescido e achado que não existia, era um evento, era uma coisa que podia acontecer no mundo real. Então, nesse sistema de pensamento, é difícil separar o sobrenatural do natural, né?
Eu acho engraçado que no sobrenatural, no fantástico europeu, a ameaça muitas vezes vem de fora, né? Então, eu vou ler com os meus alunos agora uns contos do Kipling, que ele viveu na Índia há muito tempo. Então, quando o sujeito inglês vai para a Índia, mesmo que seja ele vai por causa do exército, alguma coisa assim, que a Índia era colônia inglesa, é sempre a Índia que é o lugar da ameaça sobrenatural. Então, os indianos são mais próximos do sobrenatural, etc. Às vezes, como no caso do Drácula, a ameaça vem da Transilvânia, da Romênia, né? Que, de alguma maneira, é uma espécie de vingança da periferia da Europa contra os ingleses, né? Em outros casos, enfim, tem um conto legal do Maupassant, que eu sempre leio com os meus alunos, o Orlá. Eu sempre leio a segunda versão com eles. E é um navio que vem do Brasil. Sim. Provavelmente. Então, o Fantástico sempre opera com essa coisa regional, de nós estamos aqui na luz, né? E lá nas trevas, na periferia, no lugar escondido, no exótico, ainda reside o sobrenatural, como se fosse um embate entre a civilização, né? E não sei se a barbárie, mas pelo menos as crendices populares, um modo de pensar que estaria, entre aspas, ultrapassado. Mas aí está presente, a gente convive com ele o tempo inteiro, né? Mas eu quero... Pro, pensando nesse sentido, e aqui uma suposição completa, apesar de ter uma certa bagagem de literatura brasileira, fantástica brasileira, não posso nem basear isso, mas é só pela discussão mesmo e pelo meu pensamento aqui. Será que a nossa ameaça não seria a ameaça da imposição de regras racionais para o nosso cotidiano sobrenatural? Será que, de alguma forma, o nosso fantástico ele não funciona também numa lógica ao contrária? Do receio que a gente tem de ser do nosso cotidiano diferente? Olha, eu não quero fazer uma defesa do sobrenatural na vida das pessoas. Ainda mais hoje em dia. A gente faria, enviesado. Eu estou tentando super fazer a defesa da ciência o tempo todo, né? Mas eu sou um cara muito racional nesse sentido. Mas isso não quer dizer de maneira nenhuma que o nosso imaginário não esteja povoado com esses seres sobrenaturais, né? Negá-los ou recusá-los como uma parte que deve ser combatida da nossa cultura é uma tolice, obviamente, né? Nós convivemos com... E não é à toa que hoje a literatura fantástica, eu acho, e o cinema fantástico e tal, ele está um pouco na moda. Ele, em outras épocas, não era desse jeito, assim. Eu acho que hoje o fantasma... Você vê um monte de séries sobre o tema, você vê bastante filme. Eu acho que existe uma fascinação pelo sobrenatural hoje bem palpável, bem visível assim, na indústria cultural como um todo, né? Agora, eu acho que não dá para nós negarmos que quando o realismo mágico, por exemplo, ele faz essa inversão, querendo valorizar o que nós temos na América Latina de cultural e de contato com o sobrenatural, etc., quando o realismo mágico faz isso, essa é uma maneira de cortar os laços com o modo de pensar europeu e procurar um modo de pensar próprio que seja nosso. É um processo de independência cultural, de independência literária, digamos assim. E isso é muito sadio, porque chega um momento em que você está criando um sistema literário novo, de países independentes há pouco tempo, e que é normal você cortar um pouco as relações com o pai, matar o pai, e tentar procurar os seus próprios meios e suas próprias histórias, quais são as nossas narrativas, né? Sem querer importar a história do Drácula da Inglaterra para cá, qual é a narrativa que nós temos que pode cumprir esse papel na nossa sociedade? Então, eu acho que é um projeto literário e cultural bastante válido e que teve bastante importância, né? Agora, depois desse momento inicial combativo, digamos assim, eu acho que a influência do fantástico europeu, do fantástico norte-americano na nossa cultura é inevitável, porque a gente vive um período, né, um momento, um estado de globalização, de contaminação cultural permanente. A gente consome os mesmos produtos culturais que aqui na Europa, então existe um certo processo de, não sei se uniformização,
mas é bastante natural que a gente compartilhe as mesmas narrativas, isso não tem jeito. Mas, em algum momento, eu acho legal, acho sadio para a literatura de um país, de uma região, tentar combater os modelos com os quais nós estamos acostumados e tentar pensar modelos novos, né? Modelos narrativos novos. Eu acho isso interessante. Isso não quer dizer que não exista no Brasil literatura fantástica que esteja mais próxima do modelo europeu e que não seja muito legal também, né? Sim. Que não seja muito, muito bacana. O modelo funciona por uma razão, né? Exatamente. Não, e tem alguma coisa, estou falando do Drácula aqui, mas tem alguma coisa no mito do Drácula que é absolutamente fascinante, que é absolutamente universal. A gente é fascinado pelo vampiro, não é apenas porque ele é um produto cultural imposto do centro cultural europeu sobre nós, que somos a colônia. Não é apenas por causa disso, mas também porque o mito do Drácula é um mito extraordinário, que tem muito apelo e que nos diz muito, ainda hoje, em 2021. Né? Não só a figura do vampiro, né? E aqui pensando, já volto sobre a figura do vampiro, mas a gente tem a questão, por exemplo, bruxas, por exemplo, né? A feminina sempre vai e volta, sempre tem uma versão em algum lugar. É um mito recorrente cultural, não só imposto, né, pela Europa, mas por uma razão, né? Assim, em outros lugares você encontra um mito não igual, mas com a mesma estrutura, né? A mulher que enfim, contém o conhecimento, que é uma ameaça, enfim. O próprio conceito do Halloween, né, e de outros símbolos assim da cultura que não é latino-americana exatamente. E, na verdade, é uma pena que no Brasil a gente tenha... Eu sei que essas narrativas existem, mas a gente ainda tem tão pouco divulgado narrativas sobre folclore brasileiro como fonte do fantástico, né? Eu cresci vendo na televisão o Sítio do Pica-Pau Amarelo e fazendo um retrospecto, é o único espaço em que eu me lembro na infância de ter visto o Saci, a Cuca, o Boitatá e outros monstros, que agora tem até na Netflix, né? O que é um bom sinal, o que é sempre um bom sinal, mas e tem feito bastante sucesso, isso é ótimo, mas se não fosse aquele programa de televisão da minha infância, eu não me lembro de outros veículos em que eu tivesse visto esses monstros. E a gente tem que, no fundo, é uma guerra, entre aspas, uma batalha por espaço, por narrativas, né? Não adianta a gente fazer um decreto e dizer assim, a partir de hoje não vamos mais comemorar o Halloween, vamos comemorar o dia do Saci. Isso não se faz por decreto, mas se faz por uma espécie de combate, ou seja, temos que ter um monte de histórias sobre o Saci, um monte de histórias sobre o Boitatá, para que essas histórias façam parte do nosso imaginário. Essa divulgação de histórias que é importante. Tem alguns projetos recentes pensando sobre isso que eu acho interessantíssimo. Há alguns anos já tem uns 4, 5 anos, pelo menos de memória, que alguns artistas, desenhistas, eles repensaram essas criaturas, porque no nosso senso comum já arraigado, a imagem do Saci, a imagem da Cuca, a imagem do Boitatá, é aquela imagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? De alguma forma, a gente ainda tem essa memória social. E aí eles pegaram essas criaturas e repensaram de tipo, não, como que elas realmente seriam, sabe? Não aquela imagem do sítio. E os desenhos são magníficos, são muito bons. Tem uma cobra de fogo maravilhosa, tem, sabe, uma criatura assustadora, tem um saci assustador, tem esse tipo de... É uma roupagem diferente, talvez até mais próxima do mito, que seja, do folclore, mas eles repensaram isso. E aí, eu vou ter que pegar, porque eu me desculpe, Andrioli, eu sempre esqueço o nome correto do livro, que aí já fica até como dica pra gente. Tem um livro que o Andrioli Costa, ele publicou no finalzinho do ano passado pela Amazon. Bom, eu acessei pela Amazon, então foi publicação independente, né? Que ele fala sobre leituras do Saci. Tipo, são contos fantásticos, folclóricos, em que a imagem do Saci é constante nesses contos. E aí, cada um, ele traz o Saci de uma forma diferente.
E aí eu quero pegar o nome do livro. Mas agora a internet resolveu que não vai funcionar, porque é assim que funciona. Isso acontece. Mas eu quero o link dessas ilustrações aí, fiquei interessado. Se eu não me engano, é o colecionador ou o caçador de sacis. Eu sempre confundo colecionador e caçador, e essa é a questão. Aí o André vai ficar bravo comigo. Ah, mas é legal, hein? Eu acho que é uma matéria para fazer muitos contos fantásticos mesmo, muito legal. Sim, mas tem uma movimentação de escritores atualmente que estão pegando o folclore para escrever literatura fantástica, né? Uhum. Aí fica um questionamento que eu sempre tive, eu ainda não tenho resposta sobre esse questionamento em específico, a despeito de todo estudo sobre folclore, sobre mitologia e tudo mais, o quanto o nosso fantástico não deveria ter mais lobisomens que nasceu o sétimo filho do padre, né? Que me perdoe que eu só estou errando o mito nesse momento. É isso mesmo, o sétimo filho. O Saci, a Cuca, enfim. Essas criaturas fazem parte do nosso folclore, da nossa mitologia brasileira, mas os fantasmas também, de certa forma, faziam parte da mitologia europeia, né? Claro. As banshees, por exemplo, que são se eu não me engano, da mitologia irlandesa, escocesa, o Drácula, que tem tem alguns países que tem a figura do vampiro, né? Que tem não a descrição do Drácula, né? Mas uma descrição similar do vampiro. Era parte da mitologia e agora são criaturas que a gente já considera do senso comum do fantástico. Então, por que não pegar as nossas criaturas que são folclóricas e mitológicas e colocar como personagens do fantástico? Exatamente. Para mim, isso sempre foi uma questão de por que a gente não valoriza as nossas criaturas como parte do nosso cotidiano literário. Eu acho que é um processo de criar um discurso de independência do modelo europeu mesmo, assim. Não para esquecer o modelo europeu, mas para dialogar com ele, para dar uma roupagem brasileira mesmo, que diga mais a nós mesmos, né? Eu trouxe um outro exemplo de um livro que eu acho que é bem sucedido nesse sentido, assim. Não sei se você conhece um conto do Bernardo Guimarães, chamado Bernardo Guimarães da Escravizaura, né? Chamado A Dança dos Ossos. É um conto saboroso. Eu vou colocar numa apostila que eu vou estudar com os meus alunos no semestre que vem. Estou preparando uma disciplina de literatura fantástica. A Dança dos Ossos. Oi? Aberto para o público? Então, não é, mas pode ser, quem sabe. A gente aceita alunos especiais. Seria ótimo, você é muito bem-vinda. E nesse conto é muito interessante, porque assim, tem algumas coisas que já acontecem no fantástico europeu. Quer dizer, tem um narrador que é culto, né, o homem da cidade, mais ligado à ciência, à razão, e ele entrevista um sertanejo. Aí tem um estereótipo, né? O sertanejo todo próximo das crendices populares da região. A gente está aqui numa região no sul de Goiás, se eu não me engano, e o sertanejo relata a história dele, de que ele viu durante a madrugada os ossos de alguém saírem de um túmulo, se organizarem, começarem a dançar e depois tentar dançar com eles. Formou um esqueleto inteiro. A imagem é extraordinária, né? O esqueleto perseguindo o homem de madrugada e ele correndo. E ele diz que isso é verdade. E o narrador culto, ele duvida, fala, não deve ser verdade, tal. Mas depois tem outros desdobramentos da história que fazem o narrador culto ficar em dúvida também, se aquilo poderia ser ou não ser verdadeiro o relato do rapaz. Tem aí uma coisa interessante, que você tem aquela hesitação de que o Todorov falava entre um registro natural e um registro sobrenatural. Você não sabe, aquele personagem que relata a história, o sertanejo, ele não é digno de confiança, mas ao mesmo tempo tudo indica que sim, aparentemente naquele lugar os fantasmas não apenas existem, mas os esqueletos podem sair dançando de madrugada. É bem divertido, um pouco cômica a cena, mas é bastante divertido. Então, é um modelo que, se você for pensar na estrutura do texto, parece com um fantástico do século XIX, sim, mas tem todo um sabor brasileiro, assim, tem toda uma cara de Brasil, sabe? Não apenas no tom
mas na descrição do espaço, do ambiente e das lendas e dos mitos, né? Depois tem outras narrativas internas ali que eu não vou falar agora, mas tem muita cara de histórias que eu ouvia quando era criança, sabe? Então alguns autores acertaram o tom, eu acho. Acho que fica bem legal, fica bem divertido. Em se tratando de diferença, né, desse que quase chega na estrutura do europeu, mas não exatamente, esse daqui é a Rainha do Ignoto. Isso eu não conheço. Da Emília Freitas. Eu trabalhei no mestrado com ele, né? Uhum. E o Tacílio Colares, que foi um dos primeiros críticos, né? Na verdade, a Emília Freitas ela foi esquecida. Ela escreveu no final do século XIX e aí ela foi esquecida e alguns críticos resgataram em determinados períodos históricos, né? 1980, depois 2013 e a gente trabalhando agora 2019, 2020, que teve bastante republicação da Rainha do Ignoto, inclusive eu fiz o prefácio de uma das edições novas. Que legal. E ele pega uma estrutura que podia ser muito parecida com o europeu, que é a figura de uma mulher que contam os locais que ela é uma fada, ou ela é uma... tem conexões com demônios, ou ela é muito boa, ou ela é muito ruim, e o personagem principal se encanta com aquilo, fica extremamente obsessivo e vai atrás de descobrir. E toda a estrutura que ela vai trazendo sobre o mistério, sobre a hipnotismo, por exemplo, que eles utilizam, né, durante a narrativa, você vê aquela questão quase na forma europeia, mas aí ela quebra, sabe? Na hora que ela podia repetir o tom europeu, ela quebra. Então, por exemplo, a Rainha do Ignoto, ela não é uma criatura mística, né? Spoilers para quem não leu, me desculpe. Mas, assim, ela não é uma criatura mística. Mas ela é diferente, sabe? Ela muda a personalidade dela, ela muda a fisionomia dela. Cada pessoa vê a Rainha do Ignoto de uma forma. Então, assim, ela não é mística, mas ela tem alguma coisa diferente nela, sabe? Então, a estrutura, ela começa muito próxima dessa estrutura narrativa europeia, né? Que vai trazer a mulher como um mistério, o personagem principal que se encanta, aí tem o reino que é oculto, sabe? Muito similar. Mas na hora de chegar lá, ela quebra a estrutura legal, que a gente vê na Europa. Isso eu achei muito interessante. Essa inclusive, foi uma dos pontos que eu trabalhei na dissertação, de como ela utiliza o que a gente vê no Fantástico, mas não exatamente da forma como a gente vê Fantásticos. Quebra as nossas expectativas, né? Muito legal. Tá anotado aqui, eu vou procurar esse livro. Legal. Recomendo, agora fazer propaganda, eu recomendo a editora Wish, que é uma das últimas versões de publicação dela. Que o trabalho foi bem feito mesmo de resgate. As meninas da edição trabalharam bastante. Legal. Não, tem que fazer uma propaganda mesmo. Então, não é isso, né? Então, eu acho que é preciso fazer isso. Você, para divulgar literatura fantástica, é fazer esse tipo de trabalho que você fez. De resgatar, divulgar, noticiar e mostrar para as pessoas. Por exemplo, uma autora que eu não conhecia, por exemplo, Emília Freitas, né? Emília Freitas. Tem muito trabalho a ser feito aí. E você vê, tem muitos escritores brasileiros, né, fazendo isso, ou que já fizeram, estão fazendo. Existe uma literatura fantástica brasileira, né? Sim, sim. E hoje em dia, muito... a gente estava conversando logo no começo do assunto, mas não gravando para o vídeo. Que o Fantástico ele vai existir meio que para a gente que está olhando para ele, ou pelo menos procurando, senão ele passa um pouco despercebido. Eu conheci literatura fantástica nacional em 2010. Não que eu não soubesse que existia, eu sabia que existia, só que nunca foi algo que eu parei para assistir ou que eu parei para ler. Até que eu comecei a publicar literatura fantástica. Eu também escrevo. Você escreve? Não considero, mas se eu disser que eu não escrevo, os amigos vão brigar comigo e dizer que eu escrevo. Escreve sim, escreve, publica, escreve, é escritor.
E aí, em contato com esses escritores, porque eu comecei a participar de antologias e acompanhar antologias do meio fantástico, eu percebi que tem muito autor, muitos autores. Cada antologia tinha 20, 30 contos, que, óbvio, que repetiam alguns autores, alguns trabalhos de edição, mas a maioria não era o mesmo grupo de pessoas, sabe? E depois de 2010, até, se a gente for pensar, são 11 anos, né? O movimento desse grupo de escritores cresceu muito. Então, a gente consegue ver muito trabalho. Eu vou citar o Fantástico Brasileiro, do insólito ao romantismo, do insólito literário do romantismo ao fantasismo, do Bruno Matagrana e do Enéas Tavares, que é esse aqui, que eles fazem esse resgate desde o século XIX até atualmente. E no final do livro, o que eles vão fazer é mostrar o fantasismo, que eles apontam como um movimento consciente de editores, editoras, escritores, blogueiros, pessoas que trabalham com a literatura nesse movimento do fantástico. Não fantástico só, mas o insólito, ficção especulativa, dependendo aí do termo que vai ser utilizado, né? E tem muitas editoras, acho que eles listam muito mais de 10 editoras, mas se a gente procurar, por exemplo, tem a editora Draco, tem a Estronho, são editoras que, em geral, as grandes massas não vão saber, sabe? Vão procurar. E aí a gente tem que ir comendo pelas beiradas, parece, sabe? Agora, alguns autores publicaram em editoras maiores. Não agora, nesse ano, mas eu digo assim, né? Se a gente pensar... Eu acompanhando, consigo dizer de 2010 para cá. Tem alguns escritores que publicaram em editoras grandes. Rafael Dracon, teve o... Gente, eu vou colocando os livros em lugares diferentes e eu não consigo encontrar. Vai mudando a ordem, né? Eu acho que essa edição do livro do Ramiro, pela Cabana Vermelha, editora, eu achei que ficou super bonita, super bem feita. Tem um professor para ele também. Achei um livro lindo. Só aqui no estado que eu tenho contato, tem pelo menos uns... Atualmente, que eu tenho contato, óbvio que tem mais, mas que eu conheço, que eu posso citar, tem uns 5, 6. Que legal. E a gente não tem tanto, a gente não sabe tanto disso. Eu estava conversando com a Tânia Souza é uma das escritoras e é uma das participantes do evento desse ano, né, daqui do Expressões. Teve um podcast Curta Ficção, falando sobre literaturas do Centro-Oeste, ficção especulativa do Centro-Oeste. E aí eles estavam falando, na verdade existe, a gente só não contém contato, sabe? Parece que a gente não se junta. E meio que é isso mesmo, né? Acaba faltando um pouco de contato nesse sentido de indicação. Tanto que a gente pensa isso, mas também na pesquisa tem muito disso, né? A gente tem contato. Eu por exemplo, conheci você pelo evento do ano passado. Sim. Mas até então eu não sabia que você estava trabalhando aqui no estado. Eu na verdade eu voltei, quer dizer, eu tô em Dourados já desde 2010. Mas quando eu vim para cá, eu não vim como um professor de literatura fantástica, exatamente. Eu sou professor de literatura portuguesa. Então, eu fiz o doutorado em literatura portuguesa contemporânea, fiz o primeiro pós-doutorado nisso, e agora eu nunca deixei de estudar literatura fantástica. Eu sempre dou aula sobre isso, sempre falo de literatura fantástica e tal, e de uns anos para cá eu comecei a estudar, voltei a estudar de maneira um pouco mais dedicada, assim, sabe? Estou orientando alunos, tem vários orientandos estudando fantástico no Brasil e em Portugal, e estou tentando. Então, faz pouco tempo que eu estou nessa. Ano passado, a gente fez aquele colóquio, que foi uma tentativa de dizer para as pessoas que eu estou aqui, que eu estou fazendo isso, e conversar com algumas pessoas de fora sobre o tema, né? De me apresentar e conversar com algumas pessoas. Então, eu achei até que foi bem sucedido, porque teve bastante visualizações, pelo menos, no YouTube. Fiquei bastante contente, assim. Vamos fazer mais. Quem sabe esse ano, no nosso segundo volume, a gente não traz alguns desses autores aí que você mencionou. Nossa, eu posso fazer listas aqui tranquilamente, do Mato Grosso do Sul, quanto de fora também, se for o caso, não tem problema. Você me ajuda a montar uma mesa.
Combinado? Combinado. Então, Mas tá eu bom. falo isso, Pro, porque, por exemplo, eu pesquiso literatura fantástica desde 2013 na minha formação de psicologia. Eu comecei em psicologia a trabalhar o fantástico. Uhum. Eu mudei para letras porque eu me apaixonei pela pesquisa em letras. Quando eu entrei na UEMS, eu considero tanta sorte, porque na minha primeira aula eu conversei com o coordenador de curso, eu falei assim, alguém pesquisa literatura fantástica? Ele falou, o Fábio. Eu falei, meu Deus, eu grudei no Fábio e eu não soltei, inclusive não sou mais orientanda dele, mas não soltei ainda, porque eu continuo no NAFTA. O NAFTA, é verdade. Ele falou que ia me convidar para um encontro. Eu continuo no NAFTA, então eu troquei não, né? Eu entrei no doutorado, estou com um novo orientador, que é o professor Ramiro, que vai participar também, mas continuo com o Fábio, porque, querendo ou não tem tantos pesquisadores no estado, então a gente Não tem, realmente. precisa desse contato, inclusive acadêmico, não só de escrita, né? Não só de literatura. Óbvio, eu enquanto acadêmica, eu acho que a gente precisa trazer as nossas pesquisas para a comunidade. O meu evento, esse evento, por exemplo, que eu até pretendo continuar com ele daqui a alguns anos, não sei se ano que vem ou daqui 2 anos, mas manter esse contato com a gente que é da academia, com produtores, né, no caso, por exemplo, o professor Ramiro também escreve, inclusive tem a produtora de curtas, né? Então, assim, tem outros produtos culturais ali envolvidos, que não só a pesquisa acadêmica. Eu acho que é importante porque mas como normalmente as pessoas não olham para o fantástico, a gente tem que acabar trazendo para eles. Falar, oi, gente, tudo bem? Você tem razão. Levantar né? Uma bandeira. E esse trabalho na literatura brasileira é fundamental, porque a gente tem um cânone literário brasileiro que é muito realista, né? Sim. As histórias que a gente... Nada contra o realismo, na verdade, eu acho que a gente não tem que fazer uma competição. Mas tem uma produção fantástica vasta aí que a gente não conhece, que a gente precisa descobrir. Inclusive, se a gente for pensar bem, mesmo esses escritores realistas, eles têm literatura fantástica às vezes. Pois é. Só que não passou, né? Não foi colocado nesse... Exatamente. O próprio Machado de Assis tem uns contos bem legais, que ele cita o Hoffmann, e tem um conto chamado Sem Olhos, muito legal. A gente dialoga bem com... A gente acaba precisando destacar não só aqueles escritores que são de literatura fantástica mesmo, tipo a Emília Freitas, pois é. Aqueles que não são considerados fantásticos, mas também produziram no Fantástico, né? Exatamente. Aí a gente acaba tendo que fazer esse tipo de resgate. Inclusive, no livro do Bruno e do Enéas, tem alguns escritores que a gente não tem noção de que é fantástico e eles trazem os contos ou os romances que eles trabalharam. Legal, ótimo. Bom saber que tem esse povo por aí. Eu queria saber se você tem mais alguma dica de livro, de conto, de escritores. Sabe que eu trouxe? Eu separei umas dicas aqui. Deixa eu ver. Eu queria recomendar... Porque, na verdade, é o seguinte, como eu disse para você, eu sou pesquisador de literatura fantástica faz tempo, mas eu tinha abandonado, fui estudar outras coisas, e nos últimos anos eu voltei. Então, eu estou passando por um processo de não apenas ler coisas novas, mas de reler coisas que eu já tinha lido há muito tempo atrás e estou redescobrindo e procurando coisas e tal. Hoje, a minha pesquisa é mais sobre literatura portuguesa. Então, eu estou tentando descobrir a literatura portuguesa também. Tem muito pouca literatura que seja fantástica, exatamente. É uma literatura, quer dizer, tem muita produção de literatura fantástica, mas não é o que mais chama atenção na literatura portuguesa. Ela está meio escondida, sabe? Então, é legal procurar dentro da literatura portuguesa alguns autores, como, por exemplo, que eu estudei recentemente, escrevi um texto que está para sair, sobre uma escritora chamada Maria Judite de Carvalho. É uma contista que ainda não foi publicada no Brasil, uma contista, sobretudo, realista. Ela tem contos muito legais, introspectivos, que parecem muito com a Clarice Lispector, mas ela é uma escritora que tem um livro chamado Os Idólatras, dos anos 60, que é um livro de contos fantásticos e contos de ficção científica. Um pouco démodé, um pouco estranho ainda. É legal para nós hoje vermos um conto de ficção científica que fala de televisão, por exemplo. A televisão como objeto de fascinação e ameaça, né? Que para nós é um objeto que já saiu do nosso cotidiano praticamente. Nós temos outras telas e outras preocupações, assim. Então, tem sido um trabalho legal. Tenho lido algumas coisas assim, procurado algumas coisas assim. E, recentemente, eu tenho uma aluna
estudando uma escritora portuguesa chamada Ana Teresa Pereira, que publicou esse livro chamado Karen no Brasil em 2018. Um livro muito legal, recomendo muito. Uma atmosfera gótica e tal. Agora, dos brasileiros, trouxe 3 livros para recomendar. O professor Ramiro, ele conhece bem o Luiz Braz, que é um escritor de ficção especulativa, etc. e tal. Eu conheço mais a obra do Luiz Braz antes dele virar o Luiz Braz, o Nelson de Oliveira, que é que ele escreveu lá no comecinho dos anos 2000 um livro muito interessante chamado Subsolo Infinito. Eu não sei se esse livro aqui é fantástico. É um livro bastante indefinível. Tem uma epígrafe logo no começo do Campos de Carvalho, tirado de A Lua Vem da África. Não, perdão, A Lua Vem da Ásia, desculpe. E é a história de um sujeito que desce aos subsolos infernais e é uma narrativa absolutamente, eu não vou dizer exatamente surrealista, eu acho que não é isso, mas é uma narrativa que brinca com a lógica, com o sobrenatural e, enfim, é uma leitura, uma viagem, realmente. É um livro que anda um pouco esquecido. Eu gostaria de recuperá-lo, assim, falar dele mais. Vou reler, está aqui na minha lista de futuras releituras aqui em breve. Tem uma cena muito legal nesse livro, eu me lembro muito bem, em que o Nelson de Oliveira parodia o Grande Sertão Veredas, o Pacto com o Demônio que o Riobaldo faz. É muito, muito interessante. Um livro brasileiro recente também, 2002, que tem um fantástico mais kafkiano, também publicado pela Companhia das Letras. Não estou fazendo propaganda não, viu, pessoal? Mas é que calhou. Deixa o Quarto Como Está, do Amílcar Betega Barbosa. Esse é um escritor do Rio Grande do Sul, que é um livro que eu reli agora recentemente, que é um livro muito estranho, é um fantástico kafkiano raiz, assim, me lembra muito Murilo Rubião em alguns momentos, que tem coisas extraordinárias, como, por exemplo, esse conto chamado Crocodilo, em que as pessoas andam pela rua com um crocodilo em cima da cabeça, assim. É uma coisa, é um exercício de criatividade e de estranhamento dos mais interessantes, recomendo bastante. E um livro mais recente, de um colega nosso que veio no colóquio de literatura fantástica do FGD no final do ano passado, que é o Antônio Chechenesky, que escreveu As Perguntas, que é um livro muito legal sobre magia negra, ocultismo, e sobre como uma moça aparentemente comum, dentro de São Paulo, descobre uma seita e, enfim, descobre camadas da realidade que talvez fosse melhor deixar quietas. Esse é um um romance de terror, de sobrenatural, bem interessante, assim, que brinca um pouco com essas questões do terror mais clássico, como a ideia da seita, do sobrenatural demoníaco, etc. e tal. Funciona muito bem, e São Paulo funciona muito bem como cenário para esse tipo de narrativa. A própria São Paulo, e que já apareceu no livro do Ramiro, né? No Red Hookers, que é um livro super interessante também. Primeiro eu queria agradecer as indicações. Eu acho que eu não conhecia nenhuma das suas indicações. Sabe qual é o problema da literatura brasileira? É assim, a gente vai lá, publica o livro, e depois, 20 anos depois, a gente esquece. Esses livros aqui, publicados pela Companhia das Letras, autores conhecidos, sabe? E, de repente, fez sucesso na época, eu imagino, tal. De repente, a gente deixa de falar sobre eles, assim. E cá estou eu, relendo as coisas que eu já li, procurando fontes para estudar e outras coisas, assim. Então, é necessário publicar, mas continuar falando sobre essas coisas, né? Por isso que eventos como esse são importantes. Isso eu sei porque eu andei olhando novamente, porque eu participei, eu acabei acompanhando o colóquio. Ah, sim. E eu sei que ele ainda está online, para quem tiver interesse, não é? Tá online. Eu encontrei o canal e os vídeos estão lá. O nosso plano... Um pouquinho do canal para deixar. Eu vou deixar no link também, para quem quiser assistir, mas convidar para quem está observando a gente agora. Não, obrigado. A ideia é deixar os vídeos no ar mais um tempo e fazer uma segunda edição no final desse ano, como a gente fez no passado. Só repete para a gente o nome do canal. Colóquio de Literatura Fantástica, o FGD. Aí quem quiser são
São 4 ou 5 palestras, né, Pro? 4 palestras, foram 4 dias. E aí tem discussões sobre literatura fantástica com convidados e o professor. Legal. Bom, Pro, eu queria muito agradecer a participação de novo. Muito obrigada, eu gostei muito do papo. Se eu sou de aceitar aluno especial, eu super quero participar online, aproveita. Combinado. Não sei se vai dar online a disciplina, mas enfim. Ah, não, espero que online, né? Espero que enquanto todo mundo não vacinar, a gente continue no computador. Então, se aceitar, eu super quero participar, porque eu sou muito oferecida nesse sentido. E muito obrigada de novo, Pro. Eu agradeço. Não, pode falar. Não, eu que agradeço. A ideia é... Eu fico contente com convites como esse, exatamente porque eu quero conhecer gente nova e quero conversar mais sobre o Fantástico e divulgar um pouco o trabalho e aprender com os outros, né? Às vezes eu me sinto um pouco isolado e acho importante manter esse contato com vocês. Foi um prazer, de verdade. Se precisar, Pro, eu estou à disposição para qualquer coisa. Inclusive, adoro dar ideias. Precisando de pessoas para dar ideias, adoro. Não, pode deixar. Quem sabe a gente não monta uma mesa com esses escritores que você falou no nosso colóquio, a gente monta um dia de literatura especulativa, a gente pensa numa coisa assim, eu coloco você para mediar. E cara, a gente pode fazer isso numa boa, né? Por que não? E daí a gente faz bastante propaganda, divulga. Enfim, eu quero fazer um evento com bastante gente que eu não conheço, pesquisadores novos, assim, que estão fazendo o trabalho, e gente que eu não conheço ainda pessoalmente, exatamente para fortalecer laços e conhecer gente nova. Aí eu estou super à disposição. Eu acho que, para quem quiser também, o professor está oferecendo professor. Claro, estou aqui. Pode me escrever. Se quiser divulgar meu e-mail, não tem problema. Eu vou deixar o e-mail, no caso, nas descrições dos vídeos. Porque quem quiser encontrar vai ficar até mais fácil. Tá bom, combinado então. Muito obrigada, Pro. Até a próxima. Obrigado a você. Até a próxima, que seja breve.